Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS na Mercopar. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo na Mercopar, o podcast do Sebrae RS diretamente da maior feira de negócios e inovação industrial da América Latina. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e eu vou conduzir esse papo hoje. Lembrando, gente, que esse conteúdo é desenvolvido com a curadoria do Polo Sebrae de Indústria, projeto nacional capitaneado pelo Sebrae RS, que também é responsável pelo conteúdo da Mercopar. Você pode acessar esse videocast no Spotify do Plano de Voo e outros conteúdos exclusivos para a indústria na plataforma Mercopar e no YouTube. Responsável por 23,9% do PIB, do Produto Interno Bruto, no Brasil em 2022, a indústria nacional tem sofrido aí um processo de declínio nas últimas décadas. Em 1985, por exemplo, o setor representava 48% do PIB. O cenário era outro, bem diferente, em diversos aspectos, isso é verdade. Mas ainda hoje são políticas públicas que podem mudar os rumos do setor e interferem na desindustrialização do país. O Rio Grande do Sul, onde estamos falando daqui, é o quinto estado com o maior valor atribuído bruto da indústria no Brasil, atrás somente de São Paulo, Minas, Rio e Paraná. Segundo a Fiergs, o dado é 6,42% do valor de toda a indústria nacional. E para falar sobre o papel da indústria no futuro do Brasil, a participação gaúcha e as perspectivas sustentáveis do setor, eu tenho aqui comigo um cara que eu tenho um prazer em estar entrevistando. Há alguns anos eu estava aguardando essa conversa, então eu apresento Alexandre Schwartzman, economista e ex-diretor do Banco Central. Que prazer te receber aqui, Alexandre. Seja bem-vindo ao Plano de Voo. Prazer é meu, Alexandre. Realmente é uma alegria poder estar aqui. Que bom! Eu queria conversar um pouco com isso. Como é que você vê esses números, a importância de políticas públicas para a gente voltar a crescer, fazer crescer a indústria? Nitidamente, a indústria brasileira vem num processo de declínio. Eu acho até que esse número de 85, na verdade, ele é construído de um jeito meio esquisito. Acho que a indústria, de fato, no Brasil nunca chegou a ter esse peso de 40% que lhe foi atribuído. O que tinha era provavelmente uma subestimação muito forte do segmento de serviços, só mais recentemente foi corrigido. Na verdade, se a gente for olhar as contas nacionais de uma maneira, que elas são calculadas de uma maneira consistente, a gente vai ter que se limitar ali aos últimos 25 anos, 30 anos no máximo. De qualquer forma, tem um declínio nessa história. Tem uma perda de participação, não é tão dramática quanto essa, porque, enfim, a gente já estava com esse novo conjunto de contas nacionais, a gente começou a medir melhor o verdadeiro peso do segmento de serviços, que é mais complicado. A importância de termos bons dados, né, Pois Alexandre? o IBGE, eu sou um grande fã. Né, Somos. Né, porque eles, de fato, fazem um serviço extraordinário com pouquíssimos recursos. De qualquer forma, se a gente for olhar, quer dizer, nos últimos 25 anos, mais ou menos, a gente tem dois momentos distintos no que diz respeito à indústria brasileira, em particular a indústria de transformação, porque o próprio dado do PIB inclui extrativa mineral, serviços industriais de utilidade pública, que são eletricidade e água, gás, esse tipo de coisa, e também a construção. Olhando o segmento de indústria de transformação propriamente dita, tem dois momentos quando a gente olha o Brasil relativamente ao mundo. Até mais ou menos de 2000 a 2013, 14, a indústria brasileira segue o que aconteceu com o resto do mundo. Às vezes um pouco mais forte, às vezes um pouco mais devagar, mas ela, grosso modo, seguiu o que acontecia com a indústria global, que mostrava que a participação brasileira na indústria mundial era mais ou menos constante ao longo desses 12, 13 anos que a gente acompanha. De 2013, 2014 para cá, o processo não poderia ter sido mais radical. A indústria global continuou crescendo, a indústria brasileira, ainda hoje, 10 anos depois,
produz menos do que produziu em 2013. Tem alguma coisa profundamente equivocada, né, com a maneira com que políticas públicas foram adotadas. Tu arrisca aí onde está esse nó? Em dizer onde está esse nó? Eu arrisco, acho que... Arrisca com dados. Eu arrisco, são 5 letras, chama-se BNDES. Né? A gente tem aqui, né, um dado que eu tenho aqui, inclusive, já que você trouxe, né, o BNDES para complementar. Em 2010, o BNDES chegou a destinar 79 bilhões. 2010. Em 2022, foram somente 19 bilhões. Na verdade, o BNDES cresceu até 2014. Né? Quer dizer, se a gente olha o montante de empréstimos do BNDES, né, ele tem um salto de 2009, 10 para 2014, 15. Né, um salto gigantesco. Basicamente, o BNDES passou a operar um orçamento paralelo. E a gente enfiou um caminhão de dinheiro numa série de coisas, né, que, a grande verdade, resultaram em muito pouco. Um exemplo claríssimo. A gente resolveu, em determinado momento, que iria reviver a indústria naval no Brasil. Né? Então, se destinou uma quantidade absurda de dinheiro. A gente financiou empresas como a Sete Brasil. Resultado dessa história toda, a gente literalmente jogou o dinheiro pelo ralo. E não é pouco. Não é pouco. E poderia ter ajudado muitas pequenas e médias, num volume que são nossas maiores, né, no Brasil. Nesse aspecto, tem um trabalho interessante que foi feito, dentre outras pessoas, por um amigo pessoal muito querido meu, que é o Samuel Pessoa, melhores economistas. Ele diz que não é economista, porque ele não pode falar que é economista, que ele é formado em física. Então ele diz que ele é um físico com doutorado em economia. Para mim, tá tudo bem. Ele é um dos melhores economistas, e ele do Brasil. E o trabalho dele, quer dizer, a gente compilou ali o que se tem de evidências acerca do BNDES. O que se descobre é que o dinheiro do BNDES, que foi para pequenas e médias empresas, ele funcionou bem. O dinheiro que foi para as grandes empresas, muito menos. E a grande verdade, nem poderia ser muito diferente, mas o grosso dos empréstimos do BNDES foram para grandes empresas. Então, a gente, na minha apresentação, por exemplo, vai estar ali listado. Para onde foi? Então, foi para a Petrobras, foi para o Banco do Brasil, foi para empresas de energia. E a verdade é que assim, o retorno disso foi baixíssimo. Não teve nenhum impacto visível sobre o crescimento da produtividade, da inovação. Né? Aumentou lucros em alguns segmentos, mas não necessariamente para a economia como um todo. Então, a grande verdade é assim, o grau de intervenção estatal, que em determinado momento, quer dizer, quase todos os momentos da história desse país, mas naquele momento foi até mais grave, a gente viu um conjunto de políticas públicas que não tinha nenhuma orientação muito sólida do ponto de vista de evidência empírica, de pesquisa acadêmica. Foi basicamente quem gritava mais, levava mais. Né? E capitaneado, na época, o BNDES pelo Luciano Coutinho, que, diga-se de passagem, também foi um dos mentores da fracassada política de informática lá nos anos 80. Essa mesma mentalidade, não, a gente vai ter uma indústria aqui, e foi se jogando dinheiro, né, sem exigir resultados. E sem um preparatório. Sem um preparatório. E isso não resolve, só colocar o dinheiro não resolve, né? A gente precisa ter letramento, Alexandre. No Brasil há uma crença, se você colocar dinheiro, se colocar insumo de um lado, vai sair produto do outro. E, assim, ninguém se preocupa no meio do caminho e vê se isso de fato está acontecendo. Isso acontece, entre outros lugares, com a educação, mas em particular, né, nesse conjunto de políticas. A verdade é que os sábios do BNDES elegeram alguns segmentos que eles achavam que seria o futuro, né, e enfiaram um caminhão e a gente obteve muito pouco em troca. Né? Então, supostamente que seriam indústrias cruciais para o desenvolvimento do país. Então, a gente financiou a transformação da JBS, de um frigorífico lá em Goiás, numa grande empresa de proteína animal. Me escapa porque isso é estratégico para o país, mas enfim, foi esse tipo de coisa que foi feito. Alguns com menos sucesso. A JBS teve muito sucesso para ela. Sucesso para o país é uma outra história. Né? Agora, a Sete Brasil foi um escândalo depois do outro. Indústria naval, jogou dinheiro fora.
Então, quando a gente olha para isso daí, a gente fala, tem o problema de política industrial é que é muito difícil você evitar que, quando se coloca subsídio de alguma forma, recursos públicos, na história, que eles não sejam apropriados, não pelos segmentos que trariam maior benefício para o país, mas os segmentos que têm um peso político maior e que consigam, portanto, canalizar a renda da sociedade para si. O fato é que o crescimento da produtividade do segmento industrial nos últimos 12, 15 anos foi baixíssimo no conjunto da indústria, que isso engloba serviços de utilidade pública, extrativa mineral. Se a gente segmentar na parte da indústria de transformação, não houve crescimento de produtividade. Então, basicamente, acho que o grande problema do país, da indústria do país, está relacionado muito mais à capacidade de oferta, produtividade, do que a questão de demanda propriamente dita. Nunca faltou demanda. A indústria, se a gente for olhar para certos parâmetros, ela está operando perto dos seus limites de capacidade. E, no entanto, a gente não consegue crescer mais rápido. Temos aqui que provocar uma mudança de pensamento, então, para a gente fazer a economia retomar? Basicamente seria pensar em fazer políticas públicas que não envolvessem, que reduzissem o risco de apropriação por parte de atores bem posicionados junto ao poder público. Né? Colocar de uma forma mais explícita, que é uma forma bonitinha de falar, dos compadres, né? Então, basicamente evitar que os compadres tenham acesso a isso, porque eles têm, vamos dizer, proximidade com as pessoas que tomam decisão. A gente viu isso. Sim. Hoje em dia saiu... Televisionado. Caiu de moda falar da Lava Jato, mas a grande verdade, exageros à parte, ela revelou como funciona esse negócio. Né? E a gente viu que, basicamente, um grande esquema de corrupção, né? E que isso daí acaba tendo, obviamente enriquece quem está no esquema, mas o país como um todo sai empobrecido. Então, esse tipo de coisa, e não precisa ser necessariamente corrupção, pode ser simplesmente uma má alocação, má distribuição desses recursos. A gente coloca para segmentos que a gente, por um motivo X, acredita ser estratégico, está errado, e a gente deixa de colocar em segmentos que poderiam ter resultados muito melhores. Então, envolve ampliar em muito grau de transparência de como isso é tomado, né, de como esses recursos são direcionados, né, e, enfim, de preferência afastando o Estado e o poder público disso, deixando uma forma mais transparente, mais democrática de lidar com esses recursos. Super importante isso. É preciso democratizar para que a gente faça todas essas empresas que têm mais dificuldade em acessar fundos consigam acessar. Bom, mas já falamos um pouquinho do passado aí, né? Fizemos uma análise especial, mas hoje tu estás aqui na Mercopar para falar do papel do Brasil no futuro, né? Das indústrias. Sim, eu acho que a gente tem uma vantagem extraordinária que até o momento me parece pouco explorada, né? Que é a questão energética. Eu vou trazer também esses dados na minha apresentação. Assim, a matriz energética brasileira é muito distinta da mundial. Em particular, hoje, quando a gente está preocupado com a questão de pegada de carbono, enfim, toda a questão ambiental, ESG, que é o tema desta edição. A matriz energética brasileira é infinitamente mais limpa do que a do resto do mundo. E os dados, basicamente, não é nem a questão de ser renovável, porque um pedaço dela, vamos dizer, quando eu estou olhando a questão de pegada de carbono, você obviamente tem energias que são renováveis, mas tem ainda assim alguma pegada de carbono. Então, por exemplo, a parte de biocombustíveis não é uma coisa que eu acho, de qualquer forma, renovável, ela é importante, quer dizer, isso também é uma vantagem, mas olhando exclusivamente para a questão do carbono, o Brasil é um país que, se a geração de energia gera muito menos
como subproduto carbono e, portanto, aquecimento global. Esse deveria ser o caminho que a gente deveria explorar. Largamos na frente, tendo essa potencialidade. Na frente, e a gente tem grandes conceitos. Então, obviamente, a gente hoje enfrenta limitações para a expansão da energia hidrelétrica. Questão ambiental também, mas tem outras, quer dizer, a questão solar, que está se tornando competitiva, eólica, etc., começando a ganhar peso na matriz energética brasileira. E se a gente fosse buscar acordos de integração comercial, a gente está discutindo há anos um acordo com a União Europeia, tem toda essa briga exatamente na questão ambiental, uma ficha importante para o Brasil na busca de uma integração maior é basicamente apresentar. O Brasil tem uma matriz energética muito mais limpa do que o resto do mundo. Isso deveria ser um negócio absolutamente fundamental hoje. Nosso potinho de ouro. Se você quer atrair de fato segmentos industriais aqui, parte da história é essa. Não é tudo. Né? A gente tem que reconhecer, o clima de negócios no país continua ruim. A questão tributária é um inferno. A gente está, eu não diria completamente desperdiçando a oportunidade, porque a reforma tributária que está sendo gestada provavelmente vai produzir uma coisa melhor do que a gente tem hoje. Porque ela vai ser boa? Não, porque o que a gente tem hoje é tão ruim que virtualmente qualquer coisa é melhor. Mas assim, perto daquilo que foi originalmente proposto, e o que está saindo do Congresso, a gente está deixando, né, muita coisa boa ao longo do caminho. Dentre elas, a questão do reequilíbrio de carga tributária entre o segmento industrial e o segmento de serviços. Eu sei que o segmento de serviços não está vendo a menor graça nisso. Eu vou te falar uma coisa, eu sou do segmento de serviço. Eu olho para a minha carga tributária, bom, tudo bem, eu sou uma empresa muito pequenininha, né, mas assim, ela é baixíssima. Ela é baixíssima. Eu não pago ICMS. Eu pago PIS, COFINS, obviamente imposto de renda, mas assim, pensando nos impostos sobre indiretos, não pago ICMS, eu pago ISS. Que é baixo. É baixo. Eu reclamo sempre, mas é baixo. Ok. É baixo. Né? Eu pago 5% de ICMS, de ISS, né? Mais um tanto lá de. Acho que é padrão, não sei se é padrão, mas acho que é um percentual meio geral, né? Eu sou lucro presumido, etc. Mas, enfim, e uma empresa industrial vai pagar uma carga tributária muito maior. Né? E aí isso, obviamente, desequilibra, né, e não colabora no sentido de tornar a indústria brasileira, né, competitiva do ponto de vista global. Então, a gente não é só a matriz é um ponto importante de partida, a gente tem que complementar isso com a criação de um clima de negócio que seja atraente para o negócio em geral, sem dúvida, mas em particular reduzindo a carga e a complexidade da tributação sobre o setor industrial. Uma empresa brasileira de porte médio gasta o equivalente a 2.400, 2.500 homens-hora ano para a tarefa de pagar imposto. Né? Não pode ser assim. Né? Não, a OCDE não é nem 10% disso. Então, é um negócio que a gente literalmente, são também recursos que estão sendo jogados pela janela. São pessoas qualificadas que estão dedicadas a uma tarefa que, no final das contas, não produz nada para o país. É basicamente ali uma disputa com a Receita Federal, com as receitas estaduais. A gente tem um contencioso tributário no país que está se aproximando de 75% do PIB. Isso daí drena a energia e particularmente do segmento industrial, porque ele justamente é o mais tributado. Então, a resolver o nó tributário no país é um passo importante para que a indústria possa ter um futuro melhor. Gente, eu ficaria o dia inteiro aqui, porque como eu já falei, há muito tempo eu estava esperando para entrevistar o Alexandre, o encontro da Alexandra com o Alexandre, mas eu vou liberar o meu convidado, porque ele vai palestrar agora às 18 horas. Você não pode chegar atrasado, né, Alexandre, lá. Então, eu quero te agradecer demais pelo teu tempo, por ter conseguido ajustar na tua agenda para vir aqui dar essa contribuição tão importante ao plano de voo. Tássia, eu agradeço de novo a oportunidade, foi uma alegria mesmo poder conversar, foi muito legal. Eu espero que em outras oportunidades a gente aqui do Plano de Voo te receba de novo. Olha, conte comigo. Maravilhoso.
E agradecer a vocês também que nos acompanharam até agora. Você sabe que pode acompanhar esse e outros conteúdos para a indústria no Spotify, basta procurar por Plano de Voo, na plataforma Mercopar e no YouTube. A indústria vive o ano todo, a Mercopar nunca para. Acesse e siga fazendo os seus negócios. Lembrando que este conteúdo foi desenvolvido com a curadoria do Polo Sebrae de Indústrias. Um abraço carinhoso e até o próximo episódio.